Deusas e deuses, hoje é um momento muito especial para a gente relembrar momentos muito lindos de uma temporada que foi simplesmente um sucesso, um estouro, que nos fez ter mais visibilidade e levar conteúdo de qualidade para pessoas que precisam e levar principalmente aquilo que eu sempre falo, sororidade de verdade. Sim, rimou. Então, assistam, aproveitem e deixem nos comentários. Até mais. Se tu soubesse o quanto eu rezei, e eu não tenho vergonha de dizer, pra não ser menina. Pediu tanto que veio. É só saber pedir que o universo atende. Mas eu vou te Tem que dizer, pedir. eu não comemorei, eu não consegui, assim, as pessoas todas animadas, né, porque é o único neto, o único Sim. sobrinho, o único afilhado, o único tudo, e aí, assim, tá, tô grávida. Aí eu, naqueles 3 meses ali, eu fingindo. Tu não queria menino. Menina, eu não queria. Ok. Tá. Só que como eu tinha que esperar o tempo pra Sim. fazer a eco, eu fiquei no desespero. E aí sempre tem uma pessoa que gosta de dar uma de mãe de Ná, né? Inconveniente. E que chega e bota a mão na tua barriga. Ai, com certeza é uma menina. E eu tomando terror durante aqueles 3 meses. Aí, assim, o meu marido falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer lá na empresa onde eu trabalho, enfim, né, a eco. Eu falei, não, eu vou fazer 2. Eu quero ter certeza. E rapaz, a terceira pra tirar. Como é que é? Exatamente, isso aí. Não, eu só não fiz a terceira porque o segundo médico era tão gato que eu fiquei assim, ai, senhor, né? Ai, que seja assim. Que seja assim, isso aí. Aí já joguei pro universo. E sabe que coisa louca? Porque quando eu saí do consultório, né, do primeiro, que eu marquei assim, um tipo 11h30 e o outro 1h da tarde. Ai, gente, bem louca. Louca total. Mas no primeiro que... Aí eu falei pra ele assim, tá, mas quantos %? Ele falou, é um menino. Guria, daí assim, ó, me veio um brilho, me veio um relaxamento. E aí, quando nós saímos, meu marido, né, super assim, um elefante numa loja de cristais. Ele assim, ó, agora tu tá feliz, né, com a gravidez? Porque eu queria ter filho, mas eu queria ter filho homem. Sim. Então entra aí, Luana, pra gente auxiliar, Já vou deusar até tirar Afrodite meus aqui. sapatinhos. A Luana, ela é membro do nosso centro espiritualista e também terapeuta dentro da massoterapia, né? E eu escolhi ela para vir trazer a energia dela no palco, né? Pois é um sistema que a gente coloca lá no centro, que embora nós temos uma religião, a gente não quer levar a religião para as pessoas, e sim a terapia que a gente aprende através da energia das ervas. Que é o se permitir, né? É. Acho que isso que tu falaste, eu me lembro muito da minha avó falar de fazer escalda-pés todos os dias. Tá. Então, como que a gente prepara, né? A gente vai macerando, macera assim, esfregando, né? As mãos. Pode me ajudar, Luana? A gente vai esfregando, a gente vai tirando os pedacinhos. E aí coloca um mantra, coloca um rezo, coloca uma oração, algo da tua fé, né? E vai organizando esses escaldapés para ti, para a família, né? Para um paciente, para um amigo, né? Para quem assim precisar. Então, o escaldapés ele pode ser utilizado a qualquer hora do dia, ele não serve só para tirar as dores dos teus pés. Mas na planta dos nossos pés, a gente tem o nosso corpo humano todinho, né? Então, o nosso corpo ele vai ser trabalhado através dos nossos pezinhos. O aroma aqui já tá uma delícia. As ervas, quanto mais aromáticas, elas vão atuar dentro do teu sistema neurológico, né, olfativo. Então, o aroma, ele vem trazendo já a aromaterapia. Né? Eu vou botar um pouquinho de sal grosso aqui, por quê? Né? Para fazer a limpeza energética e também trazer um alívio da tensão do teu físico. E assim a gente vai organizando. Todos esses produtos aqui, a grande maioria é feito por colaboradores lá do Centro Espiritualista. São pessoas tímidas, que não gostam de aparecer, mas um dos propósitos que eu tenho na vida é pegar a estrela de cada um e colocar, né, como honraria, né, nesse céu maravilhoso que a gente tem para ser contemplado. Então, um dia eu vou trazer cada um aqui
para ensinar como que faz esses produtos. Eu acho que se cada um entender que tem a cura nas mãos, né, através não só de manipulação energética, mas também fazendo, né, essas receitas das nossas vovós, né? Isso é magnífico. A gente consegue hoje também ter os atendimentos através do farmaco, da alopatia, mas deixar só para doença física, né? Que as doenças emocionais possam ser sanadas antes de psicossomatizar, né? Pode pegar, Deus. Então a gente enfeita com aroma, né? Pode escolher um aroma para o ambiente. Coloca na mão do paciente. Ó, paciente. Esfrega. Dá a cheirada. É o teu momento. Eu não vou cantar pra ti. Na próxima vez a gente pode botar uma musiquinha, né? No outro episódio já fica aí para a produção, né? Pra gente combinar. Qual é a tua sensação? Parece que abre o peito. O aroma te traz... entra mais ar do que o normal. Tu tem conhecimento das ervas que tu tá sentindo o cheiro? O aroma te traz semelhança a alguma erva que tu já conhece? A primeira me veio mais um hortelã, alecrim, alguma coisa assim. Não sei se é. Mas é que me veio um cheiro de quando a minha avó pegava na hortinha dela. E a minha mãe hoje tem uma horta, então... Gratidão. Manda um beijo lá para os teus seguidores. É, isso aí. Luana aqui, obrigada, Luana. Obrigada. Pode levar o teu material. Então, se quiserem conhecer o trabalho da Luana Teles, logo ela vai estar aí também trazendo algumas técnicas de massoterapia no palco, com a maca, né? Adoro. Que aí a deusa Afrodite também vai ser a nossa paciente mor, né? Que bom! Então, assim, por falta de tempo, o que eu faço? Eu alterno, então, corridas com a eletroestimulação, que eu me adaptei muito bem, adorei. E assim, eu saio de lá, assim, não caminho 3 dias, é maravilhoso. É para levantar e falar, ai, sabe que dói tudo. Mas assim, o que eu acho que é importante? O hábito de... nós saímos, né, fomos a um show na sexta-feira, eu, minha irmã, meu marido, e chegamos altas horas. 6 horas da manhã, meu marido, porque ele é um cara disciplinadíssimo. Até mais do que eu para isso. É porque ele tem horários, eu não tenho. Ele é um cara da manhã, né? Me sai para correr, sei lá eu quantos quilômetros, e aí eu só falei, vai no silêncio. E aí, no domingo, ele foi lá e correu mais 21. Falei, maravilhoso, parabéns. Não, eu acho que, e ele tá com 57, tá? Mas exercício é para a vida, e ele aprendeu isso tendo que chegar a 100 e todos quilos, tendo dificuldades. Então, não é só para a mulher. Não. Né? O homem tem também a Andropausa. Andropausa. Mas é bem diferente da mulher. É bem diferente, né? Eu acho legal tu ter falado nisso. Meu marido tem 49 anos e ele é magro. Ele pesa 55 quilos, 1,74 m. Aí tô com nojo dele já. Não, nojo tenho eu, né? Não, mentira, eu te amo, amor. Só que assim, ele é disciplinado também. Ele vai na academia, ele não perde um dia. Pode ser 10 horas da noite, ele tá na academia, treina pesado. Só que se ele parar de treinar, ele emagrece. Então ele é o contrário. Ele emagrece porque ele perde a massa. A massa, Sim, isso aí, mas a gordura ele tem muita dificuldade de ganhar peso. Sim. Né? Então, assim, são realidades diferentes, mas o exercício faz bem para as duas. Para quem precisa perder peso e para quem precisa manter. E o homem também, nessa fase, ele também começa a perder, né? E também tem osteoporose, bem menos que mulher, mas pode vir a ter. Ele também vai ter perda de massa muscular, né? Acho que isso é legal a gente falar, sabe por quê? Porque assim, ó, meu marido já teve 2 lesões, quase que rompimentos do ligamento do tornozelo esquerdo,
que ele precisou ficar 45 dias com aquela bota maravilhosa em 45 graus, num calor de 60 graus em Porto Mas Alegre. é que tu disse que ele corre, né? O problema não é só que ele corre, é que assim, ó, ele corre... Passa os limites. Aham. Não, ele corre na rua. Ele é corredor de rua. Moramos em Porto Alegre. Não temos estabilidade. É um caos. Né? Então, assim, corre na esteira, amado. Não quer, porque é corredor de rua. Eu não me bota na rua, eu tenho alergia ao pólen. Já nem Eu não, vou. eu gosto de fazer exercício na rua. Tenho pavor. Eu amo. Vocês podem... até vou apresentar os dois, então. Até já tinha comentado com ele. Não, eu tenho horror. Mas o que acontece? Ele vai lá, corre, só que ele não fazia reforço. Quando eu o conheci, eu falei, não, musculação, amado. Porque assim, ó, vai dar PT isso aí. Ok. Aí ele parou um tempo e aí veio o tornozelo direito. Então, a gente tem que estar atento. Eu sou muito chata com isso. Exercício, para mim, é uma coisa que o meu corpo pede. Sim. Se for 10 da manhã, 5 da tarde, 4 da manhã, não interessa. Eu quero fazer. Parece que formiga tudo, sabe? É uma coisa assim enlouquecedora. No CrossFit eu fiz uma lesão no quadril, né? Ó. E aí hoje eu tô acompanhada por um... não briguem comigo, tá? Mas eu tô acompanhada por um médico agora e ele disse pra mim que eu posso tirar todas as medicações possíveis. O exercício físico ele nunca vai tirar. Porque o exercício físico é o que mantém a minha postura. Porque se eu não estivesse fazendo exercício físico, estaria pior. Né? Então, exercício físico é remédio. Toda a pele que é mista, oleosa, acho importante dizer isso, ela vai produzir óleo, né? Independentemente do creme ou Sim, do sérum que a sim. gente utilizar. Mas a gente percebe que não é do creme, que não é do sérum, entendeu? Que é uma coisa que a tua pele está produzindo. E, gente, o aroma é algo tão delicado, tão gostoso, chega a ser um óleo essencial, assim, que a sensação que dá. Uma delícia. Eu amo. Literalmente me apaixonei e não desgrudo mais. Inclusive, já até me candidatei a ser embaixadora da marca, só para vocês saberem. Inclusive, me apoiem para Paula aceitar, entendeu? Aí vou lá eu fazer com essa carinha aqui, ó, carinha lavada, fazer o meu skincare com toda a linha da Eco Boutique, acho tudo de bom. Mas foi, Paula, uma baita experiência. O sérum realmente... Aliás, nada do que eu peguei, que a gente vai falar aqui, eu vou largar. Eu só sei que eu vou ter que, assim, ou eu vou virar acionista da empresa, ou eu viro embaixadora da marca pra gente, né, poder difundir. Mas quando eu falo embaixadora da marca, eu não falo aqui por comercialização, e vocês me conhecem, a Paula já me conhece e sabe que eu sou bem direta. É porque eu acredito. Quem tem rosácea sabe que é um terror. Agora começa o outono e inverno, é um pavor. Tu acende a lareira em casa. Aí tu tá maravilhosa, toma aquele teu banho, tá cheirosa, linda, né? Acende a lareira, começa o fogaréu. E assim, gente, é um horror, é pior que no verão, porque além da vermelhidão, isso até não me incomoda, mas o calor, Sim. a queimação, ela é desesperadora. Sim. Sabe que uma das conversas com a engenheira química, e aí a gente tem que entender quem é que realmente entende para fazer as coisas, né? Então, com a engenheira química, eu consegui ter uma base incrível sobre ativos e o que combina e o que não combina. E uma das coisas que a gente conversou foi, Paula, pele que tem rosácea, pele que tem melasma, ela não pode nunca superaquecer. A lareira superaquece, o teu carro quente superaquece a tua pele, o bafo da comida, o estresse superaquece, então você vai automaticamente ativar a rosácea e ativar o teu melasma. E aí entra o terceiro produto, que foi o último, a Bruma, que é a que mais tem funções, são 15 funções só nesse produto, e uma delas é manter a pele sempre refrescada, Kelly. Porque o protetor solar, ele é incrível, mas ele não refresca a tua pele. Faz quanto tempo que tu tá lá? Nesse apartamento, agora em setembro, 5 anos. Eu fui em setembro de 2018. Acho que tem um tempo, né, Dani,
pra modificar a energia da, porque a Eu ia casa dizer, tem pega a um energia da tempo. pessoa. É isso que eu ia falar. Dentro do Feng Shui tem uma expressão que a gente utiliza que é as memórias de parede, Sim. né? Então, Ó, como a corte gente está certo, falando, memórias né? de parede. Memórias de parede. Então, como a gente tem a nossa vibração vai ressoando e vai se instalando nas paredes. Aí também tem a coisa da grana, né? Vamos combinar, porque se eu pudesse, eu Sim. teria feito tudo assim no mesmo dia. Claro, com certeza. Com a minha nervez, né, Cíntia? Com o senso de urgência que a pessoa tem. Sim. Eu já queria fazer tudo antes, mas é que, claro, não dava. Sim. Foi difícil. Muito difícil. O bom é que tu fez uma reforma lá. Então, essa reforma tu já movimenta e já, de certa forma, já limpa um pouco a energia das paredes, tá? Eu te perguntei isso porque com o tempo, né, a gente vai sentindo a vibração daquele ambiente. E a gente também vai começando a pegar algumas características daquela energia que a gente está sentindo. Ah, sim, te entendi. Não, e até foi bem engraçado, porque assim, nessa mudança de planta que eu falei, o tipo de closet que fizeram, eu não combinava comigo, era uma coisa assim, o meu marido dizia assim, ó, porque nós tínhamos no outro apartamento um closet todo aberto, sem porta, sem nada, então assim, né, para homem isso é super prático. Aí, nós chegamos lá, era porta para tudo, ele dizia, ai, assim, ó, nas 2 primeiras semanas, ele chegou a me dizer assim, ó, eu tô quase arrependido de ter trocado de apartamento. E eu pensei, senhor, como é que faz um troço desse, né? Bom, só se sai daqui. Mas enfim. Sim, e os armários e os roupeiros guardam as emoções. Tudo, né? Arranquei tudo. Tudo. Tudo comunica, igual como tem aquelas casas com parede rachada, mofado. Sim. É tudo. A tua vibração, a tua energia pegando na casa. Pegando Só na que as casa. pessoas não se dão conta, Não se dão né, conta. gente? Porque Não. tu vê assim, ó, ela achava, tanto que quando ela me mostrou o apartamento, ela mostrou o apartamento assim, olha. E realmente é um Orgulhosa. apartamento. Isso, é um apartamento bem legal e tal, mas assim, se eu dissesse naquele momento o que salvava, assim que eu diria, não toco em nada e não toquei, mentira, eu troquei a cuba da pia, do lavabo. Porque de resto, era uma coisa assim, ó. E aí a parede, que logo que entra no apartamento, tem uma viga, assim, né? Uma parede. E aí depois uma outra parede que eu botei um quadro meu, uma tela que um grande amigo fez do meu rosto. O que eu fiz? Acho que tem 3 anos isso. 3 anos e pouco. Pintei ela toda numa cor uva, assim, quase um Afrodite. Então tu entra na minha casa, porque as paredes são cinzas. E aí chama atenção. Sim, Então, destaca. assim, e o cinza, ele, pra paredes eu gosto. Sim. Acho que ele, né, dá um... Mas assim, ali eu botei um pá, sabe? Isso que tu fez foi ótimo. Isso a gente fala que é Feng Shui intuitivo, Olha. né? Porque, assim, o ideal é que a gente sempre tenha o equilíbrio, né? O equilíbrio também nas cores que a gente utiliza, né? Então, daqui a pouco, um ambiente só cinza, com o tempo, tu vai receber aquela vibração e tu pode ir ficando um pouquinho mais deprimida, tá? E aí, nesses casos, o que a gente indica? Coloca quadros coloridos. Tenha um sofá colorido, sabe? Coloca mantas coloridas para Ai, trazer gente, eu sou a muito energia. colorida. Eu sou obrigada a colocar fotos, eu acho, nesse episódio. Porque, A assim, minha casa tem, acho que 3 cores, eu acho. Sério? Ela é azul marinho. Amo. Tem uma parte da minha parede, da minha cozinha, que é azul marinho. Aí a sala a parede é um cinza meio champanhe. Sofá claro. Tudo tons claros, mas e aí misturado com os terrosos, marrom e azul marinho. Aí os terrosos trazem o equilíbrio. Eu já fui violentada. Acho até que já comentei, mas não sei se comentei na primeira temporada. Eu fui agredida por uma pessoa que eu conhecia, era meu namorado. Ele tinha sido meu namorado, aí depois a gente se reencontrou, depois de muitos anos. Então, quando a Fabiane, mas que eu já estou chamando de Fábio, porque sou dessas, né? Então, ela fala que a gente tem que saber o que fazer. O que me aconteceu foi isso. Eu vivi um cárcere privado, porque ele estava, com certeza, sob efeito de substâncias. Então, ele me trancou no meu quarto, fechou a porta do corredor e sabia que o som não ia sair, né?
E aí, o mais interessante foi assim, ele quebrou meu celular, que eu tinha comprado há uma semana, né? A pessoa lá contando dinheiro para comprar o celular, e o cara destruiu na minha cabeça. Ai, que merda, sabe? Mas enfim, celular que fosse, tava tudo certo. Jogou o celular, o meu telefone sem fio de casa no chão, aquela coisa toda. E aí daqui a pouco, eu só pensava assim, gente, eu não reagi. Eu pensava assim, ó, que ele tome consciência em algum momento, né? E daqui a pouco ele tomou consciência. Daí ele parou e falou assim, eu preciso te ajudar, olha o que eu fiz contigo, tenho que te levar para o pronto-socorro. Eu pensei, pelo amor de Deus. Mas enquanto ele me agredia, ele dizia, tu só vai sair daqui no porta-malas do meu carro. E eu fui muito, assim, eu tenho um cachorrinho que se chama Brute, né? Não é por acaso. É, o meu Brute. Ele, até hoje, se a gente está conversando um pouco mais alto em casa, meu marido tem uma voz bem grave e ele fala alto, ele corre pro quarto, porque ele ficou embaixo da cama e ele presenciou tudo. Foi horrível. E ele ficou traumatizado. A gente fala lá, tá dando risada, ele corre. Eu vou dizer assim, na hora me deu uma coisa, eu preciso de um telefone para falar com alguém. Foi isso que eu pensei, né? E aí o que aconteceu? Pensando em camadas da sociedade, porque eu estou trazendo o meu exemplo para dizer o seguinte, que eu fui até o fim. Só que quando eu cheguei, primeiramente, a primeira pessoa que eu liguei foi para o meu melhor amigo. Ele estava com a avó no hospital e ele disse, eu não consigo te atender agora, mas assim, liga para o teu irmão. Se tu não ligar para o teu irmão, eu vou ligar. Meu irmão não estava em Porto Alegre, estava em Santa Catarina a trabalho. Eu liguei e ele disse, porque eu consegui montar o telefone sem fio de casa e voltar a funcionar. E aí o meu irmão disse, eu não estou aí, mas se tu não falares para a mãe e não fores para a delegacia da mulher agora, eu vou chegar em Porto Alegre, vou matar essa pessoa, né? E eu pensei, gente, e aí fica tudo em cima de ti, tu tem que decidir tudo, tá com dor, tá com tudo, né? E aí o meu carro era mecânico ainda, à época. Eu não mexia a perna esquerda, mas eu tive que usar a embreagem para ir ao encontro da minha mãe, para ela, né, enfim, poder me levar para a delegacia. Cheguei lá, estava mal, enfim, a delegada me disse, eu não vou te atender, porque tu precisas de um atendimento do pronto-socorro. Tu não tem condições de receber o teu depoimento assim. Ok. Fiquei 5 horas, aí trocou plantão, aí tem que fazer tomografia, minha cabeça dói, foi muito atingida. E o mais engraçado, engraçado no sentido, né, até torpe de falar, mas assim, que quando eu saí, aí eu fui para a delegacia, ok, com tudo lá, com todo o laudo, dos machucados, aquela coisa toda, a escrivã, eu nunca vou esquecer as palavras dela. Ela disse, olha, eu estou acostumada com mulheres de comunidades. Isso não é uma diminuição a nenhuma mulher de comunidade, mas é um alerta. Assim, elas ameaçam o parceiro, vêm aqui, fazem a queixa, mas voltam para casa. E em 4 anos que eu estou nesta delegacia, eu nunca vi uma mulher tão espancada como tu. A sola do sapato ficou na minha coxa. O médico legista, porque eu tive que fazer o exame, né? Ele disse, nossa, só hoje eu examinei, sei lá, 30 e quantas mulheres, tu tá destruída. Bom, era 40 graus em Porto Alegre, né? Eu até com os dedos roxos, eu andava de manga longa, eu não pude dirigir por 2 meses, enfim. Só que o que eu quero dizer aqui é assim, ó, lá na hora que tu tá prestando depoimento, aí a escrivã, com a delegada, te diz o quê? As duas. Quer uma medida protetiva? Para isso precisa processar. É aí que eu acho que entra o protagonismo que a Priscila trouxe. Porque assim, ó, na hora eu falei, claro que eu quero processar, claro que eu quero uma medida protetiva, né? Eu morava sozinha, enfim. E aí a minha mãe, daí eu não estava em condições realmente de tomar nenhuma decisão, ela disse, não, nós vamos processar. Então é isso. E aí aquela medida foi sendo renovada, né? Nem sei se é assim que a gente chama. E eu vivi uma coisa horrorosa, porque o meu irmão morava no mesmo prédio,
Então, assim, qualquer barulho estranho, eu ligava para ele e ele vinha. E eu tinha um medo que acontecesse uma tragédia, sabe? Porque irmão, né? Quer te proteger, enfim. Mas imaginem, eu tô falando assim de um ocorrido em 2012 e eu fui receber, na verdade, eu fui testemunhar, eu tinha descoberto que eu estava grávida na noite anterior. E eu tive que fazer o meu testemunho grávida. E não podia falar para minha família. Então, assim, ó, é toda uma força que, assim, para mim não é força. Mas eu fico pensando, e o que eu quero trazer aqui, a reflexão e essas mulheres que voltam para esses lugares. A Fernanda trouxe e ela foi o produto do produto que eu digo, né? Na realidade, quando ela veio abordar com as mulheres algo que ainda não foi acolhido pela maioria, mas 70 mulheres que a gente tem ali no grande grupo, 3 a 4 já estão utilizando como prática diária. Né? E isso trouxe movimentos no teu físico, lembra? Coloca para nós aí que movimentos que trouxe, como foi para ti usar o coletor, né? Desde conforto e desconforto, né? De que forma tu teve este acolhimento junto ao teu sangue? Quando eu comecei a utilizar o coletor menstrual, eu utilizava o absorvente normal, né? Por um bom tempo. E daí a gente foi pesquisando e a gente descobriu o coletor menstrual, que ele é como se fosse uma tacinha, né? Eu poderia ter trazido, né? A próxima vez a gente traz para mostrar. Sim, eu até já tentei usar, depois eu falo da minha experiência, mas é justamente por, assim, primeiramente porque eu achei mais higiênico, entre outras coisas, mas não sob esse aspecto, mas vou deixar tu concluir teu raciocínio. Então eu usei, né? E ainda uso. E foi uma diferença grande tanto na questão da pele, né? Do abafamento que traz o absorvente normal. Para mim, eu senti muita diferença porque me dava alergias realmente o absorvente comum. E eu começando a utilizar o coletor menstrual, eu senti um alívio muito grande com relação a isso. E sem falar que a sensação de liberdade que ele traz no teu dia a dia é muito grande, né? E a facilidade que a gente tem de fazer o plantar da lua e toda essa conexão com ele é muito melhor também, né? Tem como fazer com absorventes ecológicos que são feitos de panos, de tecidos, também. Né, colocando em bacias com águas mornas, né, para tirar o sangue, coletar ali na água, plantar aquela água, assim, mas ali tu consegue plantar o sangue puro, né, que sai e tu consegue usar de 12, copinho, né? De 12 em 12 horas, ele pode ficar ali e tu consegue tirar. Então, 2 vezes por dia tu faz a coleta do sangue e tu pode colocar em uma planta, tu pode colocar em algum ambiente do teu espaço, né? Se tu tem pátio, tu pode pendular um espaço, né, no teu pátio, no teu campo ali, para que tu possa fazer o plantar da lua, né? Tem também os ciclos da lua, né, que a gente vai seguindo também, a gente não planta, tu vai escolher a lua mais adequada para ti. Normalmente é plantada em lua cheia, que lua cheia é conhecida como a lua da magia, né, o ápice do luar. Então é a conexão maior que a mulher tem com a sua energia uterina, com a sua energia ali de trabalho. Então é onde a mulher entra ali na parte mística da coisa. Gente, né? acho que é por isso que eu amo, porque assim, lá no meu apartamento dá pra... Lua cheia, ela fica assim, maravilhosa. E eu fico assim, o meu filho é tarado pela lua. E eu também. Seja ela na fase em que esteja, mas a cheia, eu fico assim, parada, contemplando, porque eu acho de uma beleza, de um sentimento que eu não sei explicar. Sim. A lua é o feminino, né? É o poder. E o que a gente tenta trazer dentro dessa proposta é uma filosofia, né? Trabalhar com o sagrado feminino, onde tu cria hábitos, tu estuda historicamente o desenvolvimento humano diante do feminino. E a Fernanda, quando ela trouxe essa possibilidade de a gente mostrar para as mulheres, dentro do campo dela, teve equilíbrio, a questão na intimidade também, o entender onde que é a fragilidade, onde que está a força, qual é o ciclo melhor, qual que não dá para a gente sair muito para fora, né? E as pessoas têm que entender que lidar com o feminino não tem nada a ver
com a religiosidade. Nós trazemos sempre aqui que nós somos de base africanista, né, tudo mais, mas quem participa do Sagrado Feminino tem acesso a Afrodite, tem acesso a Ísis, tem acesso a todas as deusas e deuses que acredita que domina a sua egrégora, né? Mas através de se autoconhecer. De onde que eu venho? Todo mundo pergunta, de onde eu venho? Aí olham muito para fora do planeta. Mas e aqui? E nesse planeta, quando eu cheguei aqui, onde que foi as minhas primeiras experiências? Aí onde a gente vai para as nossas origens aqui terrena. Vamos para o Egito, vamos para a Índia, né? E todas essas culturas que respeitaram muito o feminino também. E desta forma entender que todas as mulheres podem cultuar a lua, assim, não precisa ser o Wicca para isso, né? Todas as mulheres podem entender a manipular uma erva e não precisa ser um bandista para isso, né? O que é o Wicca, tu falaste? O Wicca é da vertente de bruxaria, né? Ah, sim, tá, ok. Então, assim, nós temos que entender que isso é algo muito pessoal nosso e a gente escolhe as práticas a serem feitas. Embora o nosso grupo ali, ele tenha mística, tenha o esoterismo, tenha a questão magística, porque a mulher, ela é encantada. A mulher, ela gosta, até um chazinho que ela vai fazer à noite antes de dormir, é uma mística, né? Picar a maçãzinha, botar o cravo, sei lá, pega a casca da laranja e faz... É uma mística, de uma forma que eu acredito nas propriedades e acredito no aroma, e além de gostar do sabor. Como mãe, eu vejo assim, o colocar-se no lugar do outro. Quando ele me pergunta, por exemplo, mas por que essa criança tá no semáforo pedindo, ou tá com esse cartaz? Porque ele não sabe que tá pedindo, né? Claro, ele vê, bate no vidro. E aí, é trazer que a gente... É fazer a doação de brinquedos que não está usando mais, as roupas, é fazer com que ele entenda que ele pode, hoje, na idade dele, desta forma contribuir. E olhar para o outro. Mas é desafiador porque, assim, não entra na cabecinha deles tão rápido. É uma repetição. Então, assim, eu lembro quando a escola começou no início do ano com os temas, porque agora no próximo ano ele vai para o primeiro ano, e aí eu falei, ai, que saco tema de criança. Primeira coisa que eu pensei. Só que daí ontem eu me peguei pensando e fazendo o tema com ele. E aí o meu marido já queria dar uns macetes para ele, assim, não, copia do tal, não sei o que. Eu falei assim, isso não é ensinar a pensar. Ele precisa pensar. E ele tem condição, porque senão ele vai ficar preguiçoso. Tu quer o quê? Um cérebro maravilhoso desse aqui, vamos, né, desenvolver. Mas é mais fácil. Seria muito mais fácil, ele teria terminado mais rápido. É que eu não vou pelo mais fácil nem pelo mais rápido. Eu quero que ele seja um ser do mundo e eu quero que ele seja um amigo legal, um colega São legal. São valores, né, Kelly? Valores. E a empatia é uma das necessidades. A gente quer empatia, seja por uma tristeza, por um luto, né? E a gente também quer empatizar com aqueles que têm necessidades de fome, de abrigo. Claro. Né? Então, talvez não se colocar, estar com o outro, né? De escutá-lo, de ouvi-lo, saber o que precisa e como que a gente pode contribuir, né? E é engraçado que, de novo, uma mulher, né, com a tua representatividade, tá trazendo esse lugar de escuta, enquanto nós continuamos não tendo essa escuta, mas seguimos nos emprestando para isso. É o que me vem, porque quando a gente fala, independentemente de, eu sou velha demais para isso, ou né, não sirvo mais para tal coisa, ou TPM, por exemplo, eu aprendi a dizer, olha, quando eu já sei, eu estou na TPM. Então, assim, o que antes, tinha que ficar assim, eu não dava bola, naquela semana ali, Deus, ele já é um BO gigantesco. Então, eu já aviso para... Autoconhecimento, né, Kelly? Autoconhecimento, mas fazer o outro entender e respeitar. Ele não pode sentir por ti, mas ele tem que, no mínimo, te respeitar. Sim, eu preciso de espaço e tempo, porque agora não dá. Agora, qualquer decisão. Naquele momento, não chegue perto, por favor. E é isso, assim, não me toca, porque a barriga tá inchada. Sim. Eu sou toda vaidosa. Daí, assim, vamos dormir de conchinha. Aí eu faço, nessa semana ainda da TPM, eu faço assim, vira tu pra lá que eu te agarro. Que daí a estratégia é diferente, entendeu? Aí azar, não tem problema. Mas assim, e também um conhecimento do casal, né? De se
proporcionar falar sobre isso. Eu bato muito nessa tecla aqui, que os casais não falam, e eu acho que também as mulheres não se apoiam. Numa condição de sororidade, muitas julgam nos ambientes de trabalho, entram na máquina, sabe, no automático, e aí assim, não, tudo bem, eu não posso sofrer TPM, eu não posso estar mal, eu tenho que render hoje igual o meu colega ou mais, e aí a competitividade, e aí eu acho que se perdeu na história do empoderamento, a gente perdeu a nossa feminilidade. A gente pode estar aqui fazendo um monte de coisa, mas a gente continua sendo feminina. Depois que a Jaque começou a falar de menopausa, eu entrei num desespero, que todo mês, quando eu menstruo, eu falo amém, amém. E aí eu penso, vai que ela me rogou uma praga, né? Não, porque mas eu sei que a minha história familiar, acho que a coisa vai longe, mas é que porque a gente tá com isso muito pulsante, eu tenho pessoas muito próximas que não, que a partir dos episódios em que a Jaque trouxe isso, me falaram, me deram feedback, nossa, eu tô no climatério. O meu momento de orar e vigiar, de emanar os meus pensamentos, é quando os meus meninos, como eu digo, saem, batem a porta lá, tá todo mundo bem, vai todo mundo trabalhar, né, vai pra escola. Eu chamo o meu cachorrinho, o Brute, que é o meu primogênito, e capaz que não seria esse nome, ele veio correndo, faz conchinha comigo. Ai, e ali eu durmo um sono reparador. Sim. É teu momento de quietude, um momento de conexão. Eu amo dormir sozinha. Eu fiquei esse tempo todo nos Estados Unidos, vocês acompanharam, foram 33 dias. Meu marido ficou, acho que não deu 15, voltou pra cá e eu fiquei outros 18 sozinha. Gente, eu tava num quarto maravilhoso que meu irmão preparou pra mim. Coisa boa. Mas dormir atravessada naquela cama, Esparramada, adoro. esparramada. Porque é bem isso, meu marido sai de manhã, daí a pessoa que tem traços de toque, eu levanto, arrumo toda a cama de novo, porque eu sou aquela que sai e pode só fechar assim. Sim, que tá pronto. Tá pronto. Ai, parece que tem um toque de virginiana aí. Mas, enfim, né? Não se sabe também. Guria, eu sei o seguinte, que daí eu vou bem pro meio da cama. Sabe? Daí eu durmo, assim. E assim, não gosta de dormir com teu marido? Não, eu adoro estar lá com ele e tal, mas é um sono que não é profundo. Ele não é um sono reparador. Ele é um sono que eu tô sempre hipervigilante. Porque ele pode precisar de mim, porque o meu filho, porque não sei o quê. Então eu recupero isso de manhã. Porque é o teu momento de autocuidado. É o meu momento de autocuidado. E sabe quem é que se deu conta disso? Foi ele. Aliás, parabéns pra ele, né? Porque um homem pra te dizer isso. Perceber esse tipo de coisa. Multiplicai, né? Muito profundo. Não, multiplicai, senhora. Não, porque ele me disse, ele falou, tu precisa do teu sono e do teu momento sozinha. Todos precisamos. Todos, eu concordo. A gente precisa ter um momento só nosso, que é aquele momento de conexão. Que é o momento que tu vai perceber o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, o que tem que tirar da tua vida, o que tem que acrescentar. É quando tu está sozinha com teus pensamentos. É impossível tu ficar com teus pensamentos e ter que cuidar de filho, cuidar de marido, pensando na roupa que tem que estender. Tu não consegue. Tem que ter um momentinho. Não consegue. Eu respeito, essa parte eu respeito muito já, desde que talvez eu tenha recebido o aval dele, porque não é só uma questão de aval, mas é que quando tu é casada, tu tem uma parceria. Tem que ser uma coisa assim do tipo, cara, tá legal pros dois, entendeu? Exato. Tipo, também não vou. O cara não curte, não sei o quê. Ele acordou, por exemplo, nessa madrugada, era umas 4 e pouco da manhã, ele chegou na cozinha e estava fazendo o quê? Arrumando a cozinha. Por quê? Porque eu fiz um jantar e falei, não vou limpar nada agora, vou dormir contigo e tal. Eu dormi um soninho ali de umas 3 horinhas e me acordei, mas eu me acordo né? E aí fui lá, aí já botei uma roupinha a lavar, aí já deixei a cozinha toda arrumada, porque me acordo sem o ranço da louça, né? Detesto. Não dá, né? Não podemos. E isso também, eu acho que a organização das coisas da casa, sabe? Que eu fui vendo, assim, nessas 2 semanas, eu organizei várias coisas que eu queria há bastante tempo. E eu até pedi ajuda para minha mãe,
porque eu cheguei de viagem, daí aconteceu tudo isso e eu não consegui guardar as roupas. Sim. Aí tu imagina o meu desespero, aquelas roupas em cima da mesa, da sala, da puta que pariu, e eu pensando assim, como é que eu vou guardar tudo isso? Mas era uma preguiça, que não era preguiça, Não. era o corpo cansado. Tinha o corpo também, cansado. eu não podia ficar me abaixando e tal, por conta do corte, né? Mas assim, pedir ajuda também é um ato de autocuidado, de autoamor. Com certeza. E de daqui a pouco assim, eu vou me aproximar então de pessoas que vibrem na frequência que eu quero vibrar. Isso aí. Porque daqui a pouco tu tá até num meio que tu não tá vendo, que é aquele meio que só faz isso, que só fala... Porque o teu olhar tá doutrinado para aquele tipo de coisa. Tu não consegue abrir a visão para olhar para os lados. Porque o teu coração tá cheio daquilo que tu tá vendo. E a gente fala do que o coração tá cheio. Isso é uma outra frase que falam bastante. Tu fala do que o teu coração tá cheio. Então, se tu quer mudar algo, a gente tem que mudar a vibração. Eu vou trazer um exemplo aqui, é de um médico japonês, acho que é Maruso, o nome dele, Matuto. Não sei, acho que é Maruso. Ele é um médico que ele provou por A mais B que a vibração das coisas ao nosso redor muda. O corpo, as coisas, ele fez isso com a água. Acho que é Maruso o nome dele. Depois vocês pesquisam aí, colocam no Google aí, médico que fez o estudo da água, vai aparecer. Ele colocou vários copos d'água em cada caixa de som. Daí tinha uma caixa de som que tocava só música erudita, outra tocava música só deprê, triste, outra música era só heavy metal, um som pesado, e depois eles levaram esse copo d'água para o microscópio, dentro do laboratório, e foram indo aqueles microscópio atômico que vai lá no átomo. Vai, até chegar no átomo, nos elétrons e prótons ali. E ele percebeu que, de acordo com a vibração da música que o copo de água estava, exposto, mudou a molécula. Muda a molécula. E aí, então, a molécula da água que estava exposta, a música erudita, maravilhosa, ela se formou em um formato de estrela. Maravilhoso. Formato totalmente uma geometria sagrada. Perfeita. E as outras águas lá que estavam com som pesado, som deprê, era uma molécula toda retorcida, como se fosse uma coisa mofada, doente. E eu acho que esse teu conceito, a tua alegria, são coisas que eu trago, assim, como muito importantes da tua marca. Ainda estive num evento no sábado e a gente falou muito de marca pessoal, né? Uhum. E a marca pessoal nada mais é do que a nossa essência estar impressa no nosso dia a dia. Sim. A minha marca pessoal é ser sem mimimi. Eu Sim. não tenho mimimi. Se eu tiver que te dizer assim, Charla, fiquei puta contigo e tal, eu vou te dizer, mas vou te dizer ali, vou encerrar ali, nós vamos continuar rindo Tudo e certo. tudo certo. Eu não quero eu arrastar a corrente, que eu tenho um ranço de arrastar a corrente. É que eu acho que nisso eu nasci meio homem, sabe? Sim. Porque sim. o homem, ele é mais prático, assim, mais objetivo, né? Não fica no ranço. Uhum. E nem todas as mulheres são assim. Tu convive com muita mulher, tu deve imaginar Muitas. que Sim. deve ver, inclusive, né? Aham. E como é que é se dar um BO, tipo assim, a cliente, ela te xinga, já te xingou? Já tive uns xingamentos aí. E tu segurou a onda, porque eu acho que eu ia mandar de volta. Não, eu não sei, acho que eu ia ficar quieta. Não Sim. sei, tô pensando aqui. Sim. Não, eu vou na maior elegância. Eu respondo assim com Mas dentro todo de ti, carinho. tu tá mandando ela pra puta que pariu ou não? Não, bem capaz. Eu tento sempre, isso é meu mesmo, sabe? Até eles lá dizem, ai, Charla, mas tu tem muita paciência. Daí eu tenho mesmo, eu já nasci com essa paciência bem abençoa. grande. Eu não, acho que tu pegou toda a que eu não Eu peguei tenho. de ti, Kelly, de muita gente aí. Mas eu tenho muita paciência. Esses tempos, uma pessoa falou, era uma peça, não era muito cara, eram 199, assim. Só que era uma peça que eu avaliei, como eu faço avaliação, eu paguei mais cara, então eu tinha que... Claro. Porque eu tenho que lucrar, né? É um Óbvio. trabalho. As pessoas têm que entender isso, né? Não é só repassar, gente, assim, não é Sim. caridade, né? Sim, e aí ela botou o brechó mais caro do Brasil, mas botou lá na página, né? Daí eu fui ali no dela, né, direto. Daí eu falei, olha, eu tenho peças de 10
a minha peça mais cara é R$600. Então, tu pode ter um leque de opções. Eu te convido a vir aqui conhecer, né? Para a gente realmente ver que tem peças de R$10. Então, a pessoa não pode sair falando, né, o que não sabe, mas eu sempre tenho muita paciência, sempre dou um contorno assim legal, mando um beijinho ainda, um coração. Ai, que afetiva, olha ela. Se fosse eu até explicaria, talvez, mas acho que o coração ficaria para depois. Bom, eu já estava maravilhada. Tava com a pele, assim, reluzente, linda, e já estava ficando escuro, que eu adoro o escuro, né? Sim. Mas eu acho que essa questão do papel, tem muitos pais fazendo papel de mãe. Eu tenho alguns amigos que, né, assumiram isso porque as mães, algumas em processo depressivo, outras em processo de sou empoderada, então isso não me faz mais, não me cabe mais. Eu continuo achando, e aí parece coisa de velho, né, falar, mas é que assim, eu continuo achando que evolução não tem nada, isso me parece involução, porque evolução nada mais é do que eu posso ser uma mulher que tem o meu trabalho, tenho o meu propósito, tenho, né? Mas eu também sou uma mulher que lava roupa, dando exemplos bem práticos, assim, que lavo louça, que arrumo a casa, que dobro roupa, que, sabe? Eu tenho o meu lado feminino que ele tem que estar presente em algum lugar. Sim. E o que tu traz, assim, é bem, bem interessante, bem importante. A confusão que se tem. Eu sou empoderada. Eu sou empoderada de quê? Eu sou empoderada de que energia, né? Tu pode ser empoderada, mas quando vê, tu está empoderada do teu masculino. E quando se trata de mulher, se tu tem 50-50, né? Que a mulher sempre tem mais de 50 no feminino pelo órgão, né? O órgão que nós nascemos com ele, que é o útero, que é o receptor. E depois a gente vai se destabilizando, se reorganizando para poder conviver, né, na sociedade. Mas tu se diz empoderada. Eu noto que empoderamento, hoje, ou é a mulher se colocar como total sensual, fodástica, tô nem aí para o homem, o meu corpo é meu, isso e aquilo, e aquela que tipo é o padrão executivo masculino, e eu sou empoderada porque eu entrei nesse mercado e eu sou melhor que eles. Então existe o empoderamento da competitividade, e não é sobre isso, né? Falando de trabalho consagrado masculino e feminino, não é sobre isso. É empoderamento da tua energia. A tua energia ativa, a tua energia primordial, a tua energia de nascimento. Então, quando a gente vai para o reconhecimento da nossa energia de nascimento, é onde a gente se reencontra com a nossa essência. Porque tu sai do útero da mãe, tu vem para o mundo e a sociedade começa a te lapidar. A sociedade que te acolhe vai te lapidando. E tu entende como consciência aquilo que tu viu, que tu sentiu, que tu viveu, né? Só que depois tu começa a fazer uma busca incessante e essa busca é do teu eu. E aí, na primeira semana de aula, ele estava cheio de expectativa e ele começou a meio que rançar para ir para aula. Eu falei, cara, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Ele sempre amou ir para a escola. Aí eu fui falar com a professora e ela disse assim, sabe o que acontece, Kelly? É que eu mal termino de explicar e ele já começa a fazer atividade. Então ele termina antes de todo mundo. É ele mais um outro. E aí eles ficam inquietos. Então eu tenho que pegar os dois e dar uma tarefa extra. Sim, exatamente. Entender? Aí eu na hora me lembrei, porque eu sempre fui assim, CDFzinha, né? Aquela coisa toda. E eu pensei, claro. E o pai dele é um cabeção também, então tá tudo certo. Mas é o olhar individual. É o fato de ela ter se dado conta e me dito, porque eu pensei assim, mas como assim agora no último ano de escola o guri vai querer, sabe? Fiquei numa noia. E eu conheço várias professoras aposentadas de município, estado, enfim. E a grande tristeza também tem em relação às famílias, né? A questão socioeconômica, que daí é uma coisa que não tem...
eu fico imaginando o teu grande desafio, porque a tua grande bandeira, digamos assim, é a educação, né? É a tua grande marca enquanto exercendo, né, a política. E eu acho, assim, uma baita de uma bandeira, porque o que deixa o nosso país cada vez mais pobre é o fato da gente não ter uma educação de qualidade. Exatamente. Né? E não só porque isso que a gente estava falando aqui, de achar que terceiriza. Olha, gente, não é nem na escola pública que a gente está falando. A gente está falando que tem muitos casos nas escolas privadas, que eu vejo pais indo lá e dizendo assim, não, meu filho não vai rodar. Já ouvi, vi. Meu filho não vai rodar porque eu pago. Não, mas só um pouquinho. Tá pagando, então, né? E que tipo de mensagem tu tá passando para teu filho, né? E já vi também uma prima que se aposentou do estado e do município. Ela era professora de educação física, só que assim, um público mega carente. Exato. A realidade hoje de Porto Alegre, as nossas escolas municipais estão nas periferias, tanto que eu estou indo em uma agora aqui perto. Isso tu comentaste. Exatamente. E a gente chega a ter crianças que a principal refeição é na escola, tanto que a característica da rede municipal, diferente da rede estadual, é que a gente serve refeição, a refeição principal na escola. Então, mesmo que o aluno não seja turno integral, que ele só vá de manhã, ele tem um almoço. Se ele só vai de tarde, ele tem o almoço e pode ir para aula. Então, para entender o nível de carência, muitas vezes, dessa criança que vai para a nossa rede municipal, que é diferente um pouco da rede estadual. Mas é essa realidade, né? Onde a gente tem essa carência econômica, muitas vezes essa carência de vínculo e afetiva, que é uma realidade nas camadas mais pobres, pela desestruturação das famílias, muitas vezes, pelo número alto desse volume. Essa busca de referência é um desafio para essa criança também. E que nem os nossos, tu pega crianças que os pais também são omissos, né, que tem dinheiro, tem a busca por referência. Uma criança também nas camadas mais pobres que não tem essa referência também é um desafio, né? Então, Porto Alegre tem muitos desafios na rede municipal, nessa perspectiva dos alunos, para a gente conseguir, como estrutura e como escola, entender a necessidade daquela criança e a perspectiva daquela criança. E aquela criança pode estar na mesma sala de aula que uma criança que não tem problema nenhum de carências, com famílias super estruturadas. E como é que tu vai conseguir lidar numa mesma sala de aula com toda essa situação? Claro, né? Então, imagino. É um desafio para a professora e para a escola, né? Com os recursos escassos que nós temos na questão de assistência social, assistência de saúde. Então, a questão de alimentação também dessa criança. Hoje se estima que em Porto Alegre 60 mil pessoas vivem com abaixo de R$89 por mês. 60 mil pessoas é mais que a Arena, né? O estádio do Grêmio lotado, que vem com menos de R$100, né? R$89 por mês. Então é uma realidade muito forte. Até já puxando para um outro lado, mas com uma outra informação, hoje Porto Alegre tem quase 1.000 crianças que estão institucionalizadas, ou seja, 1.000 crianças que não têm, que vivem em alguma instituição que não tem a família, né, como lar. O que é uma realidade, a gente é o maior número perante capitais nesse volume, perante a nossa população. Então, uma criança que não tem esse vínculo familiar também é um desafio. Então, a gente tem um número muito alto. Imagina 1.000 crianças que vivem em instituições hoje dentro de Porto Alegre. Então, a infância, lidar com a infância, lidar com essas crianças, eu acho que é o grande desafio da cidade, que se a gente estiver pensando para a cidade, que nossos filhos, né, o Luiz, a Lara, o teu filho, vão estar querendo depois andar de ônibus, ir na rua, brincar, né, e viver com todas as outras crianças e não só da classe social deles, né? E não só da escola deles ou do bairro deles. Então esse é o grande desafio da cidade. E a minha mãe, que obviamente é de uma outra época, filha de alemães, então é óbvio, ela diz assim, mas qual é o problema? A gente chama o fulano de negão e tal. Sim, só que o fulano sabe que é carinhoso, sabe? Com certeza. Que tipo assim, a gente é amigo dele, que, né, que ele vem aqui em casa, que ele frequenta a nossa casa há 1000 anos, enfim. Então assim, ó, foi uma relação que se estabeleceu. Construída, né? Pô, tu não vai deixar, eu acho que até ele se magoaria, pô, aí não vai me chamar, entendeu? É uma relação de vocês. Não, se eu chegar agora assim, ô Preto, eu falei pra ele outro dia, ele falou assim, ó, por que Preto? Eu falei, ai, não sei. Aí, juro, confesso, falei assim, ai, não sei, que agora tem essa palhaçada que tem que cuidar e eu tô com medo de falar merda. Foi assim que eu falei. Mas não é porque eu acho uma palhaçada, é que eu sou uma mulher que eu gosto de entender
o porquê das coisas. Com certeza. Acho que nada na vida a gente tem que... e os títulos de vocês, os capítulos de vocês, inclusive, que eu já li, eles trazem muito disso. De uma propriedade de si, sabe? E eu, como uma mulher branca, sempre tive essa propriedade. Eu acho que foi aí que eu tive o match com vocês, assim. Falei, pô, mas espera aí. E eu sempre odiei racismo. Sempre odiei, sabe? E isso era uma coisa muito presente, porque até pouco tempo atrás tu não via. E como eu falei pra vocês, meu marido trabalha numa empresa e ele já disse, não tem um negro em cargo alto. Não tem. Não tem. E não é por falta de formação, como tu estavas dizendo, não é por falta de estudo, ou de esforço, ou de excelente comportamento, postura. Na escola do nosso filho não tem, gente. Falei isso aqui, acho que semana retrasada. Não tem. Cara, eu fico chocada, porque é uma escola pequena. Com certeza não é a questão do poder aquisitivo. E outra, né, eu ouvi outro dia, agora falando de toda a diversidade, não somente das etnias, mas olha só, um pai chegou numa escola, eu fiquei sabendo disso, né, numa roda de terapeutas que a gente faz, porque eu sou psicóloga de formação, e elas estavam conversando, dizendo que um pai chegou na escola e disse, eu não quero que o meu filho, sendo que é uma escola que é inclusiva, o meu filho estude com um autista. Cara, se esse cara tivesse falado isso na minha frente, eu teria me avançado. Que absurdo. Sabe, porque assim, cara, o teu filho tem muito mais pra aprender com esse autista do que o contrário. Honestamente. Esse autista, ele se conhece mais do que o teu filho. Então, assim, quando tu ouve esse tipo de coisa, sabe? Eu não quero. Como assim tu não quer? Tu não pode nem te permitir aprender. E isso... Deixar ele aprender, né? Deixar ele aprender, conhecer o colega como o colega entendeu? Ver que tem diferença, daqui a pouco ele vai trazer pra casa, mas aí, o que ele não quer? Ele tem preguiça de explicar pro filho que existem diferenças, pra daí lá na frente o filho não sair ofendendo e chamando de um monte de coisa e reverberando o racismo, a questão com crianças que vivem nessa situação de exclusão, que já nascem excluídas e às vezes as próprias famílias. Se tu não consegue ensinar, deixa pelo menos aprender, né? Não faz coisa pra excluir, faz coisa pra incluir mesmo, né? Porque às vezes a gente eu digo sempre, né? Eu tenho 2 meninas, a Júlia e a Giovana, beijo, e eu como pouco legume. Elas estavam lá, né, no evento? Não estavam. Não? Não. Eu achei que estavam. Estavam na escola. Estavam na escola, tu disseste isso aí. E eu sempre faço legumes para elas. E elas comem bastante salada. Que eu tenho dificuldade para comer salada, então eu como muito pouco, quase nada. Mas, assim, se a gente não consegue fazer, que a gente pelo menos deixe ser humanos melhores. É isso aí. Que a gente pelo menos faça com que eles aprendam, com que eles conheçam. Que eles respeitem, né? Que eles respeitem. Respeito. Isso tudo é respeito. Isso tudo é respeitar o espaço do outro, é respeitar o ritmo do outro. Estilo, né? A minha filha, a mais velha, ela estuda no IFE, ela tá no 1º ano. E eu fui lá na escola dela. Ela é atleta, faz patinação artística na André Casper. Amor. As duas são atletas, mas a mais velha compete da aula, né? E aí a mãe de uma menina que tem autismo mesmo, ela falou assim, nossa, tua filha, ela ajuda. E ela assim, dos colegas lá, ela falou assim, nossa, tu ensinou muito bem. Daí eu falei assim, é de casa mesmo, essas coisas têm que vir de casa. Sabe? E o meu ex-marido, o pai das meninas, ele é alemão também. Então as minhas filhas, elas são claras. Sim, elas saíram, como é que a gente chama? Elas bem lourinhas, na verdade. Jura? Gente, eu quero ver essas fotos depois. Não, é porque é uma mistura, normalmente prevalece. Elas são claras. Né? Ou ficam, se brincava, não tô ofendendo, cor de cuia, jambo, sei lá eu. Não. Né? E até as pessoas falam pra mim, e as tuas filhas vão pras cotas? Porque muita gente pergunta pra mim de cota. Se eu vou botar minhas filhas na cota. Cara, eu acho que elas não têm direito.
Porque elas não são... Elas têm a genética, mas o fenótipo, que é o que está por fora, elas não têm. Elas não, para mim, olha aí, que ó, sou preta... Corte certo isso. Elas não têm direito a cotas. Uma mãe dizendo, uma mãe preta dizendo direito a cotas. Isso, negras, tu sim, isso aí. Entendeu? Mas Negras, elas pessoas não. que têm, porque o racismo, quando a gente sofre, e a gente sofre todos os dias, Todos os dias. forma, a gente sofre por causa da nossa cor, por causa da nossa pele, por causa do nosso cabelo. Daí, tu usa anticoncepcional? A uso. Então, assim, anticoncepcional não é uso remédio. nada não, né? Uhum. Tu usa alguma vitamina? Eu uso. Qual é a vitamina que tu usa? Eu uso uma que eu compro, não sei onde. Assim, que no geral são polivitamínicos. Porque hoje em dia as pessoas entram nas farmácias e compram como se fosse um shopping center, né? Só que tudo isso tem o lado bom e tem um lado que não é tão bom. E a gente tem que saber, porque os exames eles se modificam com o uso de várias dessas medicações. Então, outra coisa, assim, sempre que vai no médico, seja qual for a tua idade, leva tudo que tu tá utilizando. Pode ser, eu tomo creatina porque eu faço exercício. Então tu usa creatina, não tem problema. Né? Mas a gente tem que saber o que tá fazendo. Eu uso um remédio pro cabelo, eu não sei bem o que é, não, mas então anota. Porque todas as coisas são importantes. Levar tudo que tá utilizando, os pacientes de mais idade, principalmente, né, que são pacientes que usam múltiplos medicamentos, às vezes até medicamentos que um atrapalha até a absorção um do outro, né? Isso é uma coisa que o ginecologista às vezes, mas a gente não pode assumir tudo, não, a gente não pode assumir. Mas como a gente é aquela pessoa que avalia esse paciente 1, 2, 3 vezes no ano, poxa, confere tudo, porque se tem alguma coisa que não está funcionando e tu não sabe, obviamente que a gente não vai tirar o remédio, mas fala com o teu colega. Eu acho que é papel nosso também dizer, olha, a gente tem que fazer isso, aquilo. E o ginecologista tem essa capacidade de ser quase que um clínico geral do paciente. Isso que eu ia te falar agora, porque talvez essa seja a grande sacada assim, do que tu estás trazendo hoje. A gente sai da pediatra e a gente vai para gineco. E assim, não interessa... A maioria, e eu já ouvi isso de amigas, de conhecidas, o que eu tenho que falar que eu tomo creatina? Nada a ver para ela, o assunto não é dela. Não, olha só, mas a creatina, ela pode ter alguma interferência com alguma outra coisa que tu precise. Gente, assim, em primeiro lugar, tu não fizeste medicina, tu não és o profissional adequado, não te mete, te coloca como paciente. E hoje eu percebo, não sei no consultório, Jaque, mas eu percebo muito assim, até por essa oferta absurda das farmácias, uma automedicação assim, absurda, né? Desses polivitamínicos. De absolutamente tudo. Eu fico chocada. Aí tu lê assim, ó, aí tu vê uma blogueira lá, que aparece sarada, maravilhosa, só que ninguém sabe que ela não conta que ela tem babá, que ela dorme a noite toda, que... Ou seja, a situação dela é totalmente diferente de uma outra mulher que não tem toda essa rede de apoio e que ainda tem que acordar, trabalhar, fazer tudo acontecer e tal. Obviamente, isso mexe hormonalmente. Não tem como não, né? E aí eu fico pensando assim, cara, tu entra numa farmácia, eu amo cosméticos, amo, eu sempre fui apaixonada. Só que eu sempre gastei horrores e sempre tive alergia. Então, chegou um dia que eu tomei consciência e entendi que tinha que fazer manipulados, enfim. E como é que tu acha que seria um relacionamento pra ti hoje? Tu tá pensando nisso? Não é pensando. Pensando é uma coisa que parece assim, estou projetando. É tipo, agora, apropriada. Igual pessoas famosas. Tenho projetos. Adoro. Eu sempre falo, tenho projetos. Tá, então assim, vai ser uma coisa muito interessante, né? E eu acredito assim que o universo ele pode ter demorado um pouquinho para te dar essa certeza e tu teres conseguido também fazer tomar essa decisão, mas foi uma decisão madura, né? Olha, eu penso que foi no momento que tinha que acontecer, assim. Eu não me debato no sentido, queria que tivesse sido mais cedo, ou queria esperar um pouquinho mais. Não. Quanto a isso, eu tenho essa tranquilidade, porque sim, a gente
São muitos aspectos na nossa vida que nos geram preocupação. É a carreira, é a família, é o bem-estar dos filhos, é o bem-estar, né, de outros núcleos familiares que a gente possa estar envolvida. E quando tu tem alguns desses aspectos bem resolvidos, ajuda a não pesar tanto aquela mochilinha onde tu já tá botando um monte de pedrinha para começar a carregar nessa jornada. Então, né, o fato de ter uma carreira estabelecida, quando perguntam a minha idade, eu sempre digo, não, eu tenho 24 anos de carreira. Então, né, já é uma caminhada que se solidificou e é uma questão a menos para eu, né, para eu ter que lidar. Que bom, né? Que bom, porque é uma área bem nevrálgica, assim, para todo mundo, né? Exatamente. Tu não ter uma renda ou tu não ter uma carreira estabelecida, isso é... E aí, para lidar junto com isso, aí não tem como, é desestruturar. Porque, assim, é muita desconstrução. Se tu não se permitir desconstruir as certezas que tu tinha sobre alguns pontos da tua vida, a tua transição vai ser muito sofrida. Corte certo. E quando eu digo assim, se permitir desconstruir, pode ser em relação a várias questões, a como tu age socialmente, a como que tu expressa as tuas certezas, a como que tu expressa as tuas crenças, como é que tu te enxerga em relação a uma interação social ou afetiva com outras pessoas. Se tu não tiver uma maturidade ou pelo menos a humildade, ou talvez a coragem, né, com frio na barriga mesmo, mas se tu não tiver a condição de ressignificar essas coisas, e como eu digo, a minha vida, falando, né, das questões bem pessoais, é um quadro em branco. Agora o Patrick, ele tá chique, né? Ele tá com uma equipe maior, então ele treina, né? E ele, assim, né, como um ariano, muito ariano mesmo, ele é super exigente, tanto quanto eu. E aí a gente tava trocando essa ideia, né, sobre isso, assim, que tem um padrão de escova. Então, se eu fizer com o Patrick, com A, B, C, D... Mas agora eu tava trocando de roupa e aí ele foi ali, claro, mexeu no meu cabelo e tal, falou, olha, porque tava muito fechadinho. Né? Claro, capaz que ele não ia meter a mão, né? Mas acontece o quê? Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Isso aqui, ele meteu a mão agora, ele abriu e voltou. Ele fala muito que o meu cabelo tem memória. Memória, né? Isso aí. Memória. Então, assim, a minha irmã já não consegue fazer isso, porque o cabelo dela é super liso. E aí um dia, com a história de Testemunha de Jeová, eu falei assim, ó, a cabeleireira era a mesma. E aí eu falei, olha só, tu vai lá e corta uns 5 dedos e não fala pra ela. A minha irmã ficou 6 meses sem falar comigo. Por Deus. Imagina. Ficou puta. Ela leonina, né? Imagina, mexeu na juba dela. Exato, daí e aí, daí ela assim, tu não tinha o direito. E não sei o que. Eu falei, briga com a guria, então, que eu vivo com você. Mas assim, ó, a época, e ela nasceu pra ser loira, e até deixo registrado aqui, tá, Pepe? Vai fazer o loiro com o Patrick, já falei isso. Tô te esperando lá, hein? Pelo amor de Deus, porque ela nasceu pra ser loira. E ela tem a pele mais morena que a minha, fica um luxo, contraste, sabe? Né? Fica maravilhosa. Mas isso que tu falas assim, ó, daí tá, eu tava te dizendo que em vários salões tu vai, aí assim, os cabelos todos iguais. Perfeito, linha de produção que a gente chama, né? Isso aí é uma sensação assim, ó, a pessoa senta, aí tá lá fazendo mecha, e não sei o que, sentada, daí tu pensa, o que vai sair daí, né? Quando escova, tu diz, que isso, Gilma, o que fez aí? Ficou 3 horas e não fez nada. Ou saiu igual a coleguinha que saiu antes. Exato. Né? Tu sabe, Kelly, que o Rafa... Já disse não? Já. Não, eu ia dizer, se tu não dissesse não, eu ia dar na tua cara agora. É até legal tu falar essa história, é bem legal. Recebi uma cliente, a gente tem a oportunidade, todo verão a gente abre um salão de praia, né, no nosso litoral gaúcho. Então, normalmente eu vou à frente da operação e fico 2 meses no litoral. Ó, que triste, né? Vou ter que fazer os meus programas, acho que lá, vamos gravar lá. Eu acho que a gente pode fazer. Porque eu não vou ficar longe de ti, mas credo. Eu acho que a gente pode fazer. E aconteceu um caso bem inusitado. Que a cliente chegou, linda, um cabelo bem preto, natural, super comprido, assim, acho que na altura da cintura, mais ou menos, ela devia ter 1,70 m,
esportista, ela faz kitesurf, jornalista, super old school, assim. E ela chegou pra mim, Patrick, e ela era nosso primeiro atendimento juntos, tá? Ela chegou pra mim e disse assim, Patrick, eu quero fazer aquela franja na altura dos olhos, se eu não me engano é Curtain Bangs. É a franja Brigitte Bardot dos anos 70, que voltou remodelada chamando Curtain Bangs, né? E é Como é que muito... chama? Curtain Bangs. Curtain Bangs. Eu gosto de aprender, eu gosto de falar certo. É a franja cortininha que a gente chama. Que agora já tá vindo... Foi que a gente fez quando a gente começou. Exato. É quando tu fez o negócio. Quando eu quebrei a testa. E aí agora ela também já tá sendo chamada de butterfly, que ela é um pouco mais alongada, ela é mais aberta. A minha tá ficando assim. E aí essa cliente chegou e pediu essa franja. Ela não queria na altura dos olhos, porque ela tem uma pele bem morena e ela disse, eu não quero ficar parecida com um índio. Ah, sim. Tem toda essa questão. E isso o Rafa fala muito com a gente, e aí eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com o Rafa, porque eu trabalho do lado de um cara que me inspira todo dia a ser melhor. E isso é sensacional. E o Rafa fala muito sobre, Kelly, sobre a avaliação. Sobre sentar com a cliente, o diagnóstico, entender o que ela busca, qual que é a realidade dela, o meio que ela vive. E aí, numa breve conversa ali, de uns 20 minutos, eu já entendi basicamente quem ela era, o que ela fazia, o que ela buscava. E aí foi muito engraçado. Que ela disse, eu quero a franja assim, assim. Eu disse, olha, quem sabe a gente faz mais alongada, então. Tipo, por exemplo, na altura do lábio. Porque quando tu for prender... Não, Patrick, eu quero a franja na altura, assim. Porque eu quero desse jeito. Porque, assim, olha só. Vamos ser bem sério aqui agora. Imagina eu. Eu sei. Sério. Pensa bem. Tu é esportista. Faz mais ou menos uns 30 anos que tu não tem essa franja, porque ela me disse que há 30 anos atrás ela já tinha feito essa franja. Mas 30 anos é muito, né? 20, 30 anos atrás ela tinha feito essa franja. O cabelo dela tinha uma divisão natural ao meio. Então, tu imagina, a história que eu te falei, que cabelo tem memória, tu vai precisar reacostumar ele. Então, as primeiras vezes, tu vai precisar modelar aquela franja pra frente. Ah, mas eu não precisava 20 anos atrás. Gata, entenda uma coisa. 20 anos atrás, tu tinha um estilo de vida diferente, uma alimentação diferente, um perfil diferente. O teu cabelo, hormônios diferentes, o teu cabelo é diferente. E ainda bem que a gente muda. Que alegria! E a gente melhora. É isso aí, daí eu disse assim, imagina aqui comigo, tá? Hoje tu vai surfar, vai lá fazer teu kitesurf, tá? Franja curta na altura do olho. Então tu vai ter que amarrar teu cabelo pra surfar. Concorda comigo, Kelly? Claro. Perfeito. Aí tu vai amarrar tua franja e a tua franja vai ficar no teu olho caindo toda hora que tu tá surfando. Tu vai pensar assim, que raio de franja que eu fiz? Claro. Quem foi que fez a franja? O Patrick. Quem vai ser odiado? O Patrick. Porque não vai ficar prático pro teu day by day, entendeu? Sim. Então assim, ó, gata, presta bem atenção. Não vou fazer essa franja em ti. Porque eu acho que tu não vai curtir. Entendeu? Tu não vai gostar. Ela vai ser legal nesse momento. Mas na hora que tu for, na primeira vez que tu for praticar esporte, não vai ficar legal. E outra, tu tem o tempo de remodelar ela até que ela assuma a forma que realmente tu quer. E ela, pois eu acho que eu não vou ter. Ah, mas eu queria a franja. Então assim, ó, desculpa, mas eu não vou conseguir atender a tua necessidade nesse momento. O que eu posso fazer com esse cabelo lindíssimo e maravilhoso é um belo de um tratamento pra tu te curtir. A gente tratou o cabelo e ela foi embora. 2 semanas depois ela voltou pra manutenção, que a gente tem esse serviço de manutenção lá, né, Kelly? E aí ela olhou pra mim e disse assim, Patrick, eu preciso te agradecer. Eu quero que me agradecer porque eu nem me lembrava mais da história, sabe? E ela disse assim, porque eu, depois avaliando tudo que a gente conversou aqui, eu realmente vi que eu não posso fazer a franja que eu quero, porque na minha rotina, no meu dia a dia, não é interessante. E isso a gente discute muito lá, né, Kelly? Que é a questão de cor. Por exemplo, a cliente chega, com o cabelo mega loiro, e quer ficar ruiva. Não, calma. Vamos sentar, sim, vamos do loiro conversar. pro ruivo. Deixa eu entender sobre a tua rotina, o que que tu busca, o que que tu quer, por que que tu quer o ruivo. Vamos fazer alguns testes. Quem sabe a gente parte para uma loira mais quente. Vamos deixar um douradinho primeiro. Tu te enxerga dourada. Porque quando a mudança é muito drástica, é natural que tu te estranhe. Eu acho maravilhoso isso, porque eu tenho o caso de uma amiga que se separou, acho que uns 2 anos atrás, e o filho tinha 2 anos e pouquinho, assim, nem isso. E ela fez, na verdade, uma mediação, né? Ela combinou. Assim, tá, então vai ficar... porque o filho, né, era bem apegado ao pai também. Então, o combinado foi... ele vai ficar 2 dias da semana na tua casa,
assim, seguidos, tipo, segunda e terça ele fica contigo, tu leva na escolinha, não sei o quê, Aí depois ele fica comigo e um final de semana para cada um. O menino não respondeu bem. Ele ele se atrapalhou, entende? Mas aí entra uma coisa assim, ele tava com 2 anos e pouquinho, né? Então, assim, ó, é difícil para a criança processar. Ele não tem como entender. O meu filho tem 6 anos. Não digo que ele entenderia algo assim tão complexo a ponto de... Mas ele começaria com coisas assim, porque daí tem a casa da mãe, tem a casa do pai, ele ia se adequando. E muito depende da história de não dizer assim, vai lá para aquele não sei onde, vai para casa do teu pai. Sim, porque isso é alienação parental, né? Uma coisa que eu falo muito, assim, ó, e assim, gente, eu não tô falando de mim, tá? Não, estou dizendo que é o meu posicionamento. Eu posso pegar uma pessoa na minha cama, na minha casa, trepando com outra pessoa. Uma lei que eu tenho para mim, um compromisso. Eu tenho um filho com aquela pessoa. O meu filho é a prioridade. O que eu vou fazer com o que eu vi, com o que eu senti, é um problema meu. O meu filho não tem nada a ver com isso. Eu sei que é difícil no meio da raiva, do ódio, até dessa sensação da própria traição mesmo, assim, de puta, mas o que estava errado? Porque às vezes é uma surpresa, né? A traição, enfim. Ou eu só acho que as nossas crianças, que hoje são adolescentes quase adultos, têm trazido uma imaturidade emocional por conta de alienação parental, de falta de mediação, falta de comunicação entre os dois. E aí eu penso, mas o que faz com que 2 viventes, né, como diria a saudosa Cíntia Meneghetti, né, nossa ex-co-host aqui da temporada passada, assim, o que faz com que 2 viventes que tiveram uma relação, um filho, não consigam falar exclusivamente sobre o filho? É porque não é tão simples, né, Kelly? O ser humano é muito complexo. Né? Só para te dizer assim, ó, eu comecei a me incomodar com meu ex-marido na primeira viagem que eu fiz com meu segundo marido. Mas aí tu acha que tem a ver pelo fato de tu estar não sei, pode alguém? ser coincidência. Claro, pode ser coincidência. Ele estava sozinho? Não sei, mas assim, eu apenas comuniquei, né? Tinha o quê? 1 ano e meio de separação, porque eu conheci o João 9 meses depois que eu me separei do Cláudio, tá? E aí, naquele ano de 2012, a gente começou a namorar bastante e a gente foi fazer uma viagem em 7 de setembro, bem agora, nessa época. E a gente ia para a Argentina, para Buenos Aires, correr uma maratona, meia maratona na época, que ele corria e eu também. E eu, inocente, liguei, nunca vou me esquecer, estava no clube, as crianças nas aulinhas de natação, não sei o quê, e liguei e disse, olha... Eu vou viajar agora no feriado, né? Não disse que eu ia com o meu namorado, disse eu vou viajar, eu vou para fora do país e vou ficar 4 dias fora. É o teu final de semana, o teu feriado com eles, né? Então tá tudo bem. É só porque se acontecer alguma coisa para te me localizar, tu telefona pro meu pai, porque naquela época não tinha celular direto, não tinha aqueles roaming, as coisas. E eu disse, meu pai sabe onde é que eu estou, consegue me localizar, liga para ele que ele me acha, né? A coisa mais inocente do mundo. Kelly, a partir dali mudou da água para o vinho. Tu entende? Não, mas aí então, eu assim, acho... ó, é uma coisa... Eu não acho que tu foi ingênua, eu acho que tu foi madura. Não, eu fui ingênua em várias outras ocasiões, porque eu sempre fui é isso que tu tá falando, que tu agiria de boa fé. Boa fé. Tá? Porque tu pensa prioritariamente no bem-estar do teu filho. Eu fiz isso o tempo inteiro. Tá? E só tomei lambada uma atrás da outra. E por pior que fosse, eu sempre reafirmava a minha
ligação com a mediação, com a negociação. Eu acho que tem uma frase que eu não sei quem foi que disse, mas é assim: o pior acordo é melhor que a pior sentença, que a melhor sentença. Tá? O melhor acordo, quer dizer, o pior acordo é melhor que a pior sentença. Tá? Então, assim, acordo sempre é melhor. Sempre é melhor. Gente, felicidade de verdade é poder saber que vocês participaram de todos esses momentos. Não somente dos melhores momentos parte 1, como dos melhores momentos parte 2. Espero que vocês tenham gostado, que essa temporada tenha sido realmente tudo que ela significou para mim e para as minhas co-hosts, que foi algo realmente muito, muito, muito especial. Arrepiada estou. Então, assim, deixo um beijo enorme para vocês, tá? E assim, ó, sem... Até.